Sobre este jogo, do primeiro jogo da decisão no sábado, eu conversei hoje com o meio-campista Aleph e ele conversa com a gente a partir de agora falando dessa situação, falando desses preparativos e o que o CRB tem de tão especial para que seja colocado em prática pelos jogadores do Asa para anular essa qualidade do CRB dentro de campo. E um dos nomes do CRB na entrevista coletiva que foi mais tocado hoje foi o nome do artilheiro Anselmo Ramon. O meio-campista Aleph conversa conosco a partir de agora. Semana, trabalho bem feito, né? Foi um final de semana que a gente não teve jogo, a gente vinha de uma sequência grande desde o começo do ano e acabamos que tivemos uma semana para trabalhar bem. Expectativa muito alta, né? Uma grande final, a terceira seguida do Asa, né? E a expectativa é de trazer o título aqui para Arapiraca. Aleph, foi uma decisão de 180 minutos. O que o Asa deve fazer nesse primeiro tempo da decisão no sábado? Não, a gente acredita que a gente como mandante, né? Temos a responsabilidade aqui em casa de fazer um bom jogo. É um jogo de inteligência, né? São 180 minutos. E esse primeiro jogo acredito que é um jogo primordial, né? Em nosso domínio, né? A gente sabe quanto a gente é forte aqui. Foi apenas uma derrota em casa no ano, num jogo muito difícil, né? Um time de primeira divisão, que foi o Internacional, que a gente perdeu. O resto dos jogos a gente ou ganhou ou empatou. Então é um jogo que a gente está com expectativa alta de sair vitorioso e leva para Maceió um bom resultado. Foi o clube onde eu comecei, onde eu fiquei bastante tempo, né? Dos meus 12, 13 anos, né? Até o começo ali do profissional. Mas hoje eu defendo a camisa do Asa, né? É um jogo importante e vou ficar muito feliz se for campeão. A gente sabe que no futebol, quando o time da liga, né? Quando as coisas acontecem, é bom você manter a equipe, né? Dar sequência. Isso vem acontecendo, né? Alguns jogos e a gente vem respondendo muito bem. Que tipo de situação tem que acontecer nesse jogo contra o CRB? Eu falo em relação à equipe do CRB. O Rodrigo Fonseca esteve no jogo contra o Jacuipense, aliás, o Juazeirense observou o jogo. Já trouxe algo para vocês durante os treinamentos? Todo treino do professor aqui é baseado no que a gente vai enfrentar nos jogos, né? Então, com certeza, ele já vem trabalhando em cima desse confronto, né? Que é o principal confronto até aqui. E vamos continuar agora na semana ainda mais. Ele vai trazer mais coisas, acredito, depois desse jogo do Náutico também, do CRB. E para que sábado a gente esteja preparado. Rapaz, temos um time que a gente tem bastante jogadores que já foram campeões, né? Até recentemente aí, muitos nossos jogadores foram campeões. Então, ansiedade assim pela final tem que ter, eu acho que é normal e é importante, né? Você ter essa ansiedade para que o jogo aconteça, para que se defina algo, né? Então a gente está com a mente muito forte e muito preparado, né? Porque queremos muito esse título. Cara, são características diferentes, né? Todo mundo conhece. A característica do Feijão é uma característica mais técnica, né? Mais um meia, né? E o Wesley é um cara mais que ajuda mais na marcação. Então, eu acredito que no jogo não mudou tanta coisa, até porque o Feijão cumpriu muito bem aquela função ali. O Wesley chegou até a falar, inclusive, que o tripé, né? Você, o Colina e ele tem um entrosamento muito bom, bastante compacto a equipe. E o Wesley ele não aparece muito para o torcedor, mas do ponto de vista tático ele é de extrema importância para a equipe. Muito, a gente se deu muito bem, né? A gente conversa bastante e uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente tá conversando, é o respeito que existe da gente, né? Porque a gente conversa, um faz a do outro ali dentro de campo e sem nenhum problema, né? A gente se ajuda, se um tem que marcar, se o outro tem que atacar, não existe nenhum tipo de vaidade e pelo contrário, existe muita amizade, né? Isso aí acho que ajudou muito. O Wesley é um cara que quem vê, corre o jogo todo, né? Toda hora defende, ataca, então isso aí ajuda muito, é um motorzinho ali do nosso time. Tem que aproveitar o momento, a gente não é muito de fazer gol não, mas tá saindo, né, e se sair agora nessa final, graças a Deus fiz gols importantes esse ano, né, lá no meu antigo clube eu fiz gol em clássico também, então se tiver oportunidade e numa final ainda, muito mais decisivo, eu vou estar ali pronto para fazer e ajudar o Asa. O time do CRB é um time muito qualificado, não só aqui no estado, né, no Alagoano, né, vem fazendo todas as competições aí, em termos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil muito bem, a gente conhece, sabe que tem um centroavante lá que, poxa, dispensa comentários, né, que é o Anselmo, não pode dar brecha que ele faz gols, né, mas acredito que a gente tem um plano aí para parar ele. O plano é não deixar ele tocar na bola. Bom, tá aí o Aleph falando desse momento dos preparativos. O Aleph que teve a sua carreira iniciada no Clube de Regatas Brasil, passou pelas mãos do Guilherme Farias, né? Lógico, quem
está jogando hoje, que não passou nas mãos do Guilherme Farias como técnico lá na base do Clube de Regatas Brasil. Guilherme Farias, Joãozinho Paulista, enfim. O Aleph é justamente desse período aí no Clube de Regatas Brasil. E disse, não é de fazer gols, mas está fazendo, já tem 2 com a camisa do Asa. Se tiver oportunidade no próximo sábado, também vai tentar deixar o dele nesse primeiro jogo da decisão do campeonato alagoano. A fala aí do Aleph, quando ele diz e vive grande fase, e acho que o Aleph ele tem condições sim de ser um dos atletas mais importantes nesta temporada do Asa. Começou de maneira muito mansa com o Leandro Senna, mas taticamente o que eu tenho visto, meu amigo Jorge Moraes, do Aleph, nestas últimas partidas, nesse meio campo do Asa, não só ele como o Wesley, têm sido peças fundamentais na estratégia de jogo do Rodrigo Fonseca. E o Asa vai precisar muito disso. Vai precisar muito mesmo, porque a margem de erro quando se fala de um jogo contra o CRB é uma margem muito menor que erros que o Asa, por exemplo, cometeu contra o CSE. Tem que ser uma margem mínima para poder vencer o CRB, empatar pelo menos, e deixar a decisão aqui em Maceió completamente aberta. A fase que vive o Asa hoje é uma fase que dá sim para acreditar que o time tem condições de competir com o CRB, de competir. Agora precisa também desse encaixe no meio-campo, do Aleph, do próprio Wesley. Ele citou o Anderson Feijão, dizendo que cumpre bem taticamente aquilo que o Rodrigo Fonseca tem feito. E nesses 2 últimos jogos, o Anderson Feijão tem feito 2 boas partidas mesmo, pelo Asa, né, contra o CSE, quando nós estávamos falando de semifinal. Agora chega um momento que vive toda uma atmosfera, cara. E quando se fala do CRB, todos nós sabemos que o CRB tem repertório, não só nos titulares, mas no banco de reservas. Não na totalidade, mas tem. E o Daniel Paulista tem essas armas na mão para poder trazer um desequilíbrio na equipe diante de situações em que o CRB vai ter como colocar em prática e o Asa vai precisar estar preparado para isso. Então, fico feliz com essa declaração bastante descontraída do Aleph, porque mostra que começa a semana com esse clima de muito otimismo a equipe do Asa diante dessa final contra o CRB. Tirando isso, essas brigas de dirigentes, sincero e honestamente, eles que resolvam para lá a vida deles. Eu não quero, sinceramente, entrar nesse mérito de quem tem a razão, porque cada um quer puxar a sardinha para sua brasa nesse momento quando se tem esse tipo de discussão. Acho que não. Eu vou também nessa linha de raciocínio do Videlan. Vou me apegar ao campo, ao que o Asa pode produzir, ao que o CRB pode produzir nesses 2 jogos da final. Eu sempre venho falando inclusive desde antes do campeonato começar, que o time a ser batido obviamente é o CRB. Parece algo muito óbvio, mas é o CRB que é o time a ser batido. E vem um ponto muito importante para essa sequência. A gente falava sobre o período do Asa sem jogar para descanso e ajustes, treinamentos, mas que também vinha a parte negativa, que era o ritmo de jogo. E eu percebi ontem no CRB especialmente um cansaço. E aí vem a parte negativa do CRB, que naturalmente ele manteria esse ritmo de jogo, mas o cansaço por conta dessa sequência difícil desse mês de março para a equipe do CRB naturalmente iria aparecer. Contra o Náutico ontem apareceu, inclusive alguns jogadores saíram extenuados do jogo, porque tiveram que inclusive fazer a mais no segundo tempo, porque o Náutico imprimiu um ritmo melhor, e agora tem quarta-feira para jogar contra o Altos. Mas destacando o Asa, muito do que o Asa vai fazer, principalmente em aspectos competitivos, que o Asa tem que competir com a equipe do CRB e tentar igualar essa competição, especialmente, é jogar nas deficiências da equipe do CRB. Porque a gente elogia, nós falamos muito sobre algumas valências, os pontos positivos do CRB, que é um time que está no nível acima do futebol alagoano, isso é claro e evidente dentro de campo, mas como qualquer time tem deficiências. E ontem deu para perceber, eu já havia percebido nos jogos que eu pude fazer do CRB por Copa do Nordeste, pelo Campeonato Alagoano, uma das deficiências, e eu vou falar aqui obviamente para o torcedor do Asa, e vai ter gente do Asa também escutando, e também do CRB escutando e assistindo. O lado direito do CRB com o Hereda, e isso não é direcionado ao Hereda, é um grande problema do Daniel Paulista, porque quando o Hereda ataca,
ele oferece espaço. Ontem o Náutico conseguiu explorar algumas das vezes quando teve a dobra de laterais. E aí teve que mudar por conta de uma situação do jogador, o Diego, ter que sair. Ele teve que sair e aí mudou. Colocou um lateral esquerdo que estava de ponta para lateral e entrou o Raiva Negas, que foi muito mal. Mas quando estava com os dois laterais fazendo a dobra, o lado direito do CRB sofreu, porque o Hereda é um jogador que ataca muito, tem na movimentação coordenada ofensiva o Mike fazendo o jogo por dentro para ter o corredor para o Hereda, e aí tem o grande problema, o espaço que sobra. Se o time do Asa conseguir explorar esse espaço, porque vai sobrecarregar um dos volantes. Ontem foi o Rômulo, às vezes o Falcão, inclusive, chegando atrasado nas bolas, porque a distância e a conexão das linhas estava desconectada justamente pelo espaço que o Hereda oferece. Então, quando o CRB não está conectado para atacar, ele deixa espaço, principalmente desse lado direito, que é um dos lados que o Asa pode explorar e principalmente trabalhar em cima dessa situação, porque em outros pontos, outros aspectos, o CRB é muito forte, no jogo de meio de campo é muito forte, faz o pé de pressiona muito bem feito. Ontem contra o Náutico fez, principalmente porque tem o Falcão, que é o volante que dá o primeiro bote. Então, são pontos a serem observados, mas deu para perceber no CRB nesses últimos jogos esse ponto do lado direito, defensivo, quando o Hereda ataca. Sempre sobra um espaço do lado direito onde o Asa pode explorar, Tony. É pesado, é um jogo assim que você não pode, por exemplo, prever quem vai vencer sábado aqui. Os confrontos entre CRB e Asa, não de agora, mas já aconteceram fatos assim inusitados nesses confrontos. Por exemplo, o Asa, um determinado tempo aí, foi para Maceió precisando vencer o time do CRB de todo jeito e lá meteu 4 no Severiano Gomes Filho, antigo Severiano Gomes Filho. Era o Moisés treinador. Moisés treinador, inclusive. Perino. Ano passado, o Asa foi lá e meteu 4 no CRB, não é? Então, assim, tem coisas... Teve um 4x1 no Rei Pelé 2003. 4x1 do Rei Pelé ano também. Retrasado. Oi? Ano retrasado, 22. Foi 22, exatamente. Foi o jogo que o Xande arrebentou. Isso. Então, assim, existem muitas coisas que podem acontecer nesse clássico entre Asa e CRB. Nas 3 finais, nas 2 finais anteriores do Campeonato Alagoano, onde eles se enfrentaram, Asa e CRB, o CRB levou a melhor. Ano passado, inclusive, venceu assim com uma facilidade muito grande, né? Venceu aqui, venceu em Maceió e conquistou o título. Esse ano a gente está vendo uma atmosfera diferente. E aí eu concordo com o André quando ele diz o seguinte: o Asa precisa explorar esse lado direito do time do CRB, principalmente na subida do Hereda, e aí ele não consegue ir em cima e voltar rapidamente na marcação. Ele, como ofensivo, é excepcional, mas como lateral, defensivo mesmo ali, ele deixa um pouco a desejar. E quem vai estar na esquerda lá, nada mais, nada menos do que, para mim, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Alagoano. Já vou adiantar aqui que vou votar nele, né? No Gabriel Feliciano, do time do Asa. Então, assim, é um jogo que pode, sabe, de repente, chegar aqui o Asa fazer uma partida memorável, vencer aqui 2-0, 3-0, pode perder de 1-0, 2-0, enfim, você não pode prever o resultado. É claro que a gente torce para que a gente tenha um bom espetáculo e que aquele que apresentar o melhor futebol vence. Eu não vou ser demagogo aqui, dizer que vou estar aqui torcendo pelo CRB, que eu não vou. Essa é a grande realidade. Eu vou torcer para que o time do Asa consiga fazer um bom jogo aqui e quem sabe até uma vitória para levar uma certa vantagem para Maceió. O jogo para o Asa definir alguma situação em relação a título é o jogo aqui em Arapiraca sábado. Se não conseguir um resultado positivo aqui em Arapiraca, dificilmente o Asa vai repetir o feito que fez durante o Campeonato Alagoano na sua fase classificatória, quando venceu o CRB lá no estádio Rei Pelé. E venceu o CRB, um time alternativo, não é esse time hoje que está jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e que está jogando o Campeonato Alagoano nessa fase semifinal e vai jogar essa partida final. Então, é um jogo que tem que ter muita cautela. E aí, eu volto ao que disse o Aleph, agora há pouco em entrevista coletiva e até respondendo às indagações do Eduardo Cardial. Quando o Eduardo pergunta para ele sobre a questão, com o que é que ele já tem de informação em relação ao time do Asa, o que o técnico passou para ele. E aí, um ponto interessante que ele falou, todos os treinamentos que o professor aplica aqui, ele se referindo ao Rodrigo Fonseca, todos os treinamentos são aplicados pensando no próximo adversário, ou seja,
Ele estuda o adversário, aplica o treinamento pensando naquele adversário. Cada compromisso, cada adversário tem um treinamento específico para isso. Então me apeguei muito nisso que ele falou ali, ou seja, o Rodrigo Fonseca está trazendo para o Asa durante essa semana quais são os pontos que precisam ser explorados no time do CRB para conseguir um resultado positivo. E vamos acreditar, o torcedor está confiante num bom jogo no próximo sábado aqui em Arapiraca.